Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Luciana. Introdução. Este é um curso em milagres. É um curso obrigatório. Só é voluntário o momento em que decides fazê-lo. Livre-arbítrio não significa que pode estabelecer o currículo. Significa apenas que pode escolher o que quer aprender em determinado momento. O curso não tem por objetivo ensinar o significado do amor, pois isso está além do que pode ser ensinado. Ele objetiva, contudo, remover os bloqueios à consciência da presença do amor, que é a tua herança natural. O oposto do amor é o medo, mas o que tudo abrange não pode ter opostos. Esse curso, portanto, pode ser resumido muito simplesmente desta forma: nada real pode ser ameaçado, nada irreal existe. Nisso está a paz de Deus. Então, com esse trecho, a gente percebe, entende, que esse curso é um manual de vida, é um passo a passo aqui de como sair do sofrimento e entrar na paz, na plenitude, na abundância, no amor incondicionais. Por quê? Ele fala aqui que esse curso é um curso obrigatório e que só é voluntário o momento que cada um escolhe fazê-lo, ou seja, escolhe seguir essas instruções aqui que estão muito além da nossa compreensão humana. Então, se eu decido voluntariamente me abrir para um entendimento maior, eu começo a sair do sofrimento aqui dessa vida condicionada, né? Capítulo 1. O significado dos milagres. Seção 1. Princípios dos milagres. Agora ele vai listar quais são os princípios dos milagres. São 50 princípios. Número 1. Não há ordem de dificuldades em milagres. Um não é mais difícil nem maior do que o outro. Todos são o mesmo. Todas as expressões de amor são máximas. 2. Milagres em si não importam. A única coisa que importa é a sua fonte, que está muito além de qualquer avaliação. 3. Milagres ocorrem naturalmente como expressões de amor. O amor que os inspira é o milagre real. Nesse sentido, tudo o que vem do amor é um milagre. 4. Todos os milagres significam vida e Deus é o doador da vida. A sua voz vai te dirigir de forma muito específica. Tudo o que precisa saber te será dito. 5. Milagres são hábitos e devem ser involuntários. Não devem estar sob controle consciente. Milagres conscientemente selecionados podem ser guiados de forma equivocada. 6. Milagres são naturais. Quando não ocorrem, algo errado aconteceu. 7. Milagres são um direito de todos. Antes, porém, a purificação é necessária. 8. Milagres são curativos porque suprem uma falta. São apresentados por aqueles que temporariamente têm mais para aqueles que temporariamente têm menos. 9. Milagres são uma espécie de troca. Como todas as expressões de amor, que são sempre miraculosas no sentido verdadeiro, a troca reveste as leis físicas. Trazem mais amor tanto para o doador quanto para aquele que recebe. 10. O uso dos milagres como espetáculos para induzir a crença é uma compreensão equivocada do seu propósito. 11. A oração é o veículo dos milagres. É um meio de comunicação do que foi criado com o Criador. Através da oração, o amor é recebido e através dos milagres, o amor é expressado. 12. Milagres são pensamentos. Pensamentos podem representar o nível mais baixo ou corporal da experiência, ou o nível mais alto ou espiritual da experiência. Um faz o físico e o outro cria o espiritual.
13. Milagres são tanto princípios como fins, e assim alteram a ordem temporal. São sempre afirmações de renascimento que parecem retroceder, mas realmente avançam. Eles desfazem o passado no presente e assim liberam o futuro. 14. Milagres dão testemunho da verdade. São convincentes porque surgem da convicção. Sem convicção, deterioram-se em mágica, que não faz uso da mente e é, portanto, destrutiva. Ou melhor, é o uso não criativo da mente. 15. Cada dia deve ser devotado aos milagres. O propósito do tempo é fazer com que seja capaz de aprender como usá-lo construtivamente. É, portanto, um instrumento de ensino e um meio para um fim. O tempo cessará quando não for mais útil para facilitar o aprendizado. 16. Milagres são instrumentos de ensino para demonstrar que dar é tão bem-aventurado quanto receber. Eles simultaneamente aumentam a força do doador e suprem a força de quem recebe. 17. Milagres transcendem o corpo, são passagens súbitas para a invisibilidade, distante do nível corporal. É por isso que curam. 18. Um milagre é um serviço. É o serviço máximo que pode prestar a um outro. É uma forma de amar o teu próximo como a ti mesmo. Reconhece o teu próprio valor e o do teu próximo simultaneamente. 19. Milagres fazem com que as mentes sejam uma só em Deus. Eles dependem de cooperação, porque a filiação é a soma de tudo o que Deus criou. Milagres, portanto, refletem as leis da eternidade, não do tempo. 20. Milagres despertam novamente a consciência de que o espírito e não o corpo é o altar da verdade. É esse o reconhecimento que conduz ao poder curativo do milagre. 21. Milagres são sinais naturais de perdão. Através dos milagres, aceita o perdão de Deus por estendê-lo a outros. 22. Milagres só são associados com o medo devido à crença em que a escuridão possa ocultar. Você acredita que aquilo que os teus olhos físicos não pode ver não existe. Isso conduz a uma negação da vista espiritual. 23. Milagres rearranjam a percepção e colocam todos os níveis em perspectiva verdadeira. Isso é cura, porque a doença vem da confusão de níveis. 24. Milagres fazem com que seja capaz de curar os doentes e ressuscitar os mortos, porque você mesmo fez a doença e a morte, e pode, portanto, abolir ambos. Você é um milagre, capaz de criar como o teu Criador. Tudo o mais é o teu próprio pesadelo e não existe. Somente as criações da luz são reais. 25. Milagres são parte de uma cadeia interligada de perdão que, quando completa, é a expiação. A expiação funciona durante todo o tempo e em todas as dimensões do tempo. 26. Milagres representam a libertação do medo. Expiar significa desfazer. Desfazer o medo é uma parte essencial do valor dos milagres na expiação. 27. Um milagre é uma bênção universal de Deus através de mim para todos os meus irmãos. O privilégio dos perdoados é perdoar. 28. Milagres são um caminho para ganhar a liberação do medo. A revelação induz a um estado no qual o medo já foi abolido. Milagres são, assim,
um meio e a revelação é um fim. 29. Milagres louvam a Deus através de você. Eles o louvam, honrando suas criações, afirmando que são perfeitas. Curam porque negam a identificação com o corpo e afirmam a identificação com o espírito. 30. Por reconhecerem o espírito, os milagres ajustam os níveis da percepção e os mostram em alinhamento adequado. Isso coloca o espírito no centro, onde ele pode se comunicar diretamente. 31. Milagres devem inspirar gratidão e não reverência. Deve agradecer a Deus pelo que realmente é. As crianças de Deus são santas e os milagres honram a sua santidade, que pode estar oculta, mas nunca perdida. 32. Eu inspiro todos os milagres que são realmente intercessões. Eles intercedem pela tua santidade e fazem com que as suas percepções sejam santas. Colocando-te além das leis físicas, eles te erguem à esfera da ordem celestial. Nessa ordem, você é perfeito. 33. Milagres te honram porque és amável. Eles dissipam ilusões a respeito de você mesmo e percebem a luz em ti. Assim, expiam os teus erros, libertando-te dos teus pesadelos. Por liberar a tua mente da prisão das tuas ilusões, restauram a sua sanidade. 34. Milagres restauram a mente à sua plenitude. Por expiar o senso de carência, estabelecem proteção perfeita. A força do Espírito não deixa lugar para intrusões. 35. Milagres são expressões de amor, mas podem não ter sempre efeitos observáveis. 36. Milagres são exemplos do pensamento certo, alinhando as suas percepções com a verdade, tal como Deus a criou. 37. Um milagre é uma correção introduzida por mim num pensamento falso. Age como catalisador, quebrando a percepção errônea e reorganizando-a adequadamente. Isso te coloca sob o princípio da expiação, onde a percepção é curada. Até que isto tenha ocorrido, o conhecimento da ordem divina é impossível. 38. O Espírito Santo é o mecanismo dos milagres. Ele reconhece tanto as criações de Deus quanto as tuas ilusões. Ele separa o verdadeiro do falso, através da sua capacidade de perceber de forma total e não seletiva. 39. O milagre dissolve o erro, porque o Espírito Santo o identifica como falso ou irreal. Isso é o mesmo que dizer que, por perceber a luz, a escuridão automaticamente desaparece. 40. O milagre reconhece todas as pessoas como teu irmão e meu também. É um caminho para se perceber a marca universal de Deus. 41. A integridade é o conteúdo perceptivo dos milagres. Assim, corrigem ou expiam a percepção defeituosa da falta. 42. Uma das maiores contribuições dos milagres é a sua força para te liberar do teu falso senso de isolamento, privação e falta. 43. Milagres surgem de um estado milagroso da mente ou um estado de prontidão para o milagre. 44. O milagre é uma expressão da consciência interior de Cristo e da aceitação da sua expiação. 45.
Um milagre nunca se perde. Pode tocar muitas pessoas que nem mesmo encontrou e produzir mudanças nunca sonhadas em situações das quais nem mesmo está ciente. 46. O Espírito Santo é o mais elevado veículo de comunicação. Milagres não envolvem esse tipo de comunicação, porque são instrumentos temporários de comunicação. Quando retorna à tua forma original de comunicação com Deus, por revelação direta, a necessidade de milagres acaba. 47. O milagre é um instrumento de aprendizado que faz com que a necessidade de tempo diminua. Ele estabelece um intervalo temporal fora do padrão, que não está sujeito às leis usuais do tempo. Nesse sentido, ele é intemporal. 48. O milagre é o único instrumento à tua disposição imediata para controlar o tempo. Só a revelação o transcende, não tendo absolutamente nada a ver com o tempo. 49. O milagre não faz distinções entre graus de percepção equivocada. É um instrumento para a correção da percepção que é eficiente sem levar em consideração o grau ou a direção do erro. É isso o que faz com que ele seja verdadeiramente indiscriminado. 50. O milagre compara o que você tem feito com a criação, aceitando como verdadeiro o que está de acordo com ela e rejeitando como falso o que está em desacordo. Então, esses são os 50 princípios dos milagres. Incríveis, né? Porque, para começar, ele já fala aqui no primeiro princípio que não existem ordens de dificuldades em milagres. Nenhum é mais difícil nem maior do que o outro. Milagre, na verdade, é uma expressão natural da vida. A vida em si já é um milagre manifestado, né, gente? Se a gente parar para pensar. Então, ele dá esses princípios aqui, ele traz esses princípios e ele fala aqui, ó, que os milagres eles despertam para uma nova consciência de que é o espírito e não o corpo que é o altar da verdade. E por que ele fala isso? Porque basta pensar que quando a gente morre, o corpo físico, ele é apenas um veículo da manifestação do espírito aqui na Terra, então ele fica. O que continua evoluindo é o nosso espírito. E os milagres são principalmente acessados e percebidos como sinais naturais de perdão. Sempre que a gente estabelece o perdão para a gente mesmo, seja por qualquer coisa que fizemos que julgamos como pecado, porque isso é outro aprendizado que a gente vai ter, que o pecado não existe, a gente apenas é um ser humano que está aqui para errar e aprender com os nossos erros. Então, sempre que o perdão com a gente mesmo, com os outros, com a vida, com o mundo, ele toma o seu lugar de origem, o seu lugar natural, aí os milagres acontecem. O milagre não é uma exceção, ele deveria ser uma manifestação natural de tudo que nos acontece. É muito lindo. E ele fala que milagres devem inspirar gratidão e não reverência. Falar, nossa, aconteceu um milagre comigo. Gente, o natural da vida deveria ser a ocorrência de milagres simultâneos, porque o milagre é simplesmente um instrumento para corrigir a nossa percepção equivocada. Até porque, como somos filhos do Criador, nós somos feitos à imagem e semelhança dele, nós estamos também criando o tempo inteiro a nossa realidade percebida. Por isso, a gente cria também as percepções. E os milagres corrigem essas percepções quando elas estão equivocadas. É muito lindo e profundo esse livro. Eu vou finalizar a leitura de hoje e a gente continua no próximo áudio. Fim da leitura de hoje.